Olá, sejam muito bem-vindos ao Multi Entrevistas. Aqui neste espaço a gente conversa com lideranças, gestores, empreendedores que fazem a diferença. E no programa de hoje vamos conversar sobre um tema que interessa a todos: como está o mercado de trabalho e o que as empresas buscam nos profissionais atualmente. Para isso, contamos com duas especialistas, Joana, da Alma RH Consultoria, que atua na área de gestão de pessoas, e Nadine, estrategista de carreiras e desenvolvimento de lideranças. Por isso, sejam muito bem-vindas. Vai ser o programa com mais ibope, né? Porque as pessoas querem trabalhar. Nunca se falou em tanto desafio, mudança, de tudo. Mas vou deixar vocês contarem um pouquinho até hoje, como é que vocês vêm identificando. Vocês não começaram hoje, né? Conta um pouquinho da história e como é que está hoje o mercado de trabalho. Então, primeiro, obrigada, né, pela oportunidade da gente estar aqui Nada. e falar desse tema tão importante, né, Márcio? E, então, eu sou a Joana, eu tenho mais aí de 14 anos de mercado na área de RH. É um setor que, para mim, sempre me chamou muita atenção, porque desenvolver pessoas, né, e trabalhar as pessoas num segmento tão importante, e não é à toa, né, que o nome da nossa consultoria é Alma RH, nós entendemos que as pessoas são a alma do negócio. Então, para a gente é sempre um prazer estar falando sobre esse tema aqui hoje. Olá, prazer, obrigada pelo convite. Eu sou Nadine Barbosa, então, estrategista aí de desenvolvimento de lideranças. Venho de uma carreira aí de multinacional e empresas nacionais também, atuando com desenvolvimento executivo. Então, sempre trabalhei de um lado entendendo aí as dores das empresas e o que elas precisam, olhando aí funcionários, colaboradores e profissionais. E atuando hoje na parte de olhar para o lado do profissional. Então, preparar ele para esse mercado de trabalho, então deixar ele mais pronto, olhando aí posicionamento, visibilidade, para estar preparado para o mercado. Bacana, gurias. Eu acho que dá para a gente separar em dois pilares. O que o pessoal hoje que precisa se recolocar e às vezes já está capacitado, se está conseguindo ou não, e se não, por quê? E o que as empresas querem desses profissionais? Porque é muito interessante, eu lido, né, com muito empresário e sei o que eles estão pensando, mas com o candidato muito pouco, né? Não faço esse trabalho e tu nota uma diferença grande entre o que está no currículo e o que a empresa busca. Como é que está essa relação hoje? Assim, partindo dos dados, né, Márcio, como a gente tem hoje, o nosso percentual de desemprego hoje ele está muito baixo. Então, a gente está aí, conforme os dados do IBGE de maio de 2025 agora, a gente está com um percentual de 6,2%, 7% aqui no Rio Grande do Sul. Então, esse é um dado para a gente que é relevante, porque a gente começa a ver que nós não temos profissionais que estão em busca de emprego, né? E aí a gente começa a ver também que tem um volume muito grande no mercado informal. Aí a gente começa a ver uma grande oportunidade também de que as empresas, enfim, que o governo pode fazer também para apoiar e incentivar esse mercado formal. E ao mesmo tempo, né, a gente começa a ver que nós precisamos, quando a gente precisa de um profissional dentro de uma empresa, nós precisamos rantear ele de uma outra empresa. E aí, nesse processo de rantear esse profissional, ele precisa estar preparado, ele precisa estar um pouco mais desenvolvido também para alavancar um pouco mais a sua carreira. Então, e é um pouco do que o trabalho, né, que a Nadine vem fazendo aí junto a esse mercado, preparando esse profissional para essas oportunidades. Só explicando, o pessoal está em casa, rantear no caso de headhunter, buscar o profissional. Buscar o profissional, de né? outra que já empresa. está atuando. Que já está no mercado. É. E Nadine, esse profissional que está no mercado hoje, o que ele espera de uma empresa? O profissional hoje, a gente sempre tenta unir o propósito da pessoa com o propósito da empresa. Então, o que é o meu trabalho? E a gente olhando bem a alma do RH mesmo, né? É esse profissional, ele entender de fato o que ele precisa para estar nessa empresa. Então, é o autoconhecimento. Então, a gente está trabalhando muito autoconhecimento, protagonismo. A gente sempre fala que papel aceita tudo, né? Então, são currículos maravilhosos, mas às vezes na hora da entrevista, às vezes o profissional tem tudo aquilo, mas ele não sabe comunicar, ele não sabe expor aquilo ali. Então, é uma forma de preparação em todos os níveis, do executivo, do profissional mais júnior, então toda a linha de liderança também, para preparar ele para ele saber demonstrar aquilo que ele tem de conhecimento, de trajetória, por onde ele já passou, como que ele leva aquilo ali para frente e demonstra para o profissional recrutador também, porque às vezes está escrito no papel, mas ele de fato tem e não sabe como
explanar na hora da entrevista. Bacana, interessante. E tem muito dessa coisa o pessoal finge que entrevista, finge que está se vendendo e depois de um tempo não adianta, porque vai aparecer a verdade mais cedo ou mais tarde. Exatamente. Como que as empresas hoje se organizam para diminuir a margem de erro e como os profissionais que já estão qualificados podem não estar conseguindo? O que está por trás disso? Eu sempre falo, né, que na entrevista é um alinhamento de expectativas. Então, assim, o profissional tem uma expectativa sobre a vaga que ele está participando do processo e a empresa tem uma expectativa em cima do candidato, né? Então, esse alinhamento ele precisa ser trabalhado de uma forma muito transparente. E eu até brinco com os candidatos, né? Eu disse, olha, prefiro te falar a verdade aqui do que daqui a 2 meses dizer assim, mas não é nada daquilo que eu imaginava. Então, essa conversa, ela precisa ser trabalhada de uma forma muito transparente. Então, assim, isso minimiza a chance de erro e, ao mesmo tempo, tu também potencializa, né, o profissional que está entrando nessa empresa. Porque, a partir dali, tu vai saber, o profissional que tu está contratando, quais são os gaps que tu precisa desenvolver, quais são as potencialidades também que tu pode alavancar dentro daquele cargo. Boa. Então, a partir daí, tem um alinhamento que precisa ser trabalhado já desde o início. Por isso que eu falo, recrutamento, ele precisa ser trabalhado de uma forma estratégica. Então, às vezes, acha, não, eu vou contratar porque a pessoa está aqui, eu estou com urgência, vou contratar o primeiro que eu vejo. Não é bem assim. Precisa ser contratado de uma forma estratégica, de uma forma pensada, estruturada, para minimizar a chance de erro. Né? Custa caro um erro para os 2 lados, né? A pessoa cria uma expectativa e logo depois foi demitida e às vezes não sabe por quê. Não, e além, né? Desculpa te interromper, Márcio, mas além disso, tu tá lidando com carreira. E eu acho que isso é um ponto crucial que principalmente os recrutadores precisam estar atentos. Porque às vezes esse profissional ele está procurando uma oportunidade no mercado, ele está ou fazendo uma transição de carreira ou ele está disponível no mercado e está precisando trabalhar e às vezes o recrutador na angústia, na ansiedade de contratar e de repor essa vaga, acaba contratando de uma maneira errônea e aí ali tu lidou com uma carreira, tu está lidando também com uma família que gerou uma expectativa em cima da recolocação desse profissional. Então, como eu sempre falo, questão humana, né? O quanto que a gente está olhando para essa carreira, a gente está preocupado em fazer esse profissional realmente dar certo no mercado. Muito bom. E Nadine, muitas pessoas já estão entregando resultado, estão trabalhando já há algum tempo, mas estão com uma sensação de estar estagnado, não estar avançando. Isso acontece, não? Acontece muito, pelo fato de os profissionais acharem que a parte técnica é muito mais importante do que a parte de comportamental. Então, de posicionamento, nossa, eu estou entregando muito, eu estou indo além, eu estou fazendo além do que estão esperando de mim na empresa, ou do meu gestor, ou da equipe como um todo, mas eu não estou sabendo me posicionar. Eu não estou entrando numa reunião de uma forma mais visível, eu não estou me expondo porque eu estou com medo, eu não estou dizendo não para as coisas que realmente são necessárias. Então, é aquela forma do profissional se posicionar frente ao networking, aos eventos que ele está, às entrevistas ou mesmo em reuniões internas. Bacana, e tem essa máxima, né? Demora para contratar, mas se tiver que demitir, demite rápido, né? Isso. E que também, muitas vezes, as pessoas são contratadas pela parte técnica e normalmente demitidas pela parte comportamental. Exato. Nesse quesito, que tipo de comportamentos hoje as empresas já não aceitam mais, que talvez há um tempo atrás tinha mais tolerância, né? E que hoje isso não tem mais espaço, né? Uma das coisas que eu tenho visto é a questão de reação à mudança, que sempre existiu, mas hoje está muito mais rápido. Se a empresa não se adaptar, ninguém ganha, né? Como é que está essa parte comportamental? Antigamente, e aí antigamente muito próximo, né? A gente falava sobre o mundo VUCA, né? Então, que é essa volatilidade das mudanças, a rapidez nas mudanças, e agora a gente está trabalhando em cima do mundo BUNny, né? Então, que também tem um pouco dessa velocidade, mas ao mesmo tempo a gente precisa estar atento a essas mudanças. E a gente, enfim, a tecnologia veio aí e coisas mudam o tempo todo, né? Então, aí está entrando agora a inteligência artificial também, que está revolucionando não só o mercado de RH, mas muitas frentes de negócio. Então, a gente precisa estar cada vez mais atualizado a essas mudanças. E aí vem uma questão da resiliência, né? O quanto que eu estou preparada a essas mudanças e resiliente também para me adaptar a essas novas mudanças. Então, muitos gestores ainda estão preocupados em fazer contratações pelo perfil técnico.
E eu sou uma que levanto essa bandeira sempre, né? A gente precisa contratar pelo comportamento. O que esse profissional tem de conexão com a cultura do negócio? Nesse momento, se eu tenho um propósito com essa instituição, com essa empresa que eu estou trabalhando, a minha chance de ficar e levantar essa bandeira junto com essa empresa é muito maior. Então, tecnicamente, um curso de Excel ou um sistema, tu vai sentar ali, tu vai desenvolver esse profissional em questão de 1 mês, 2 meses, enfim, de acordo também com o nível de prontidão e abertura desse profissional. Mas, quando a gente fala de questões comportamentais, a gente precisa também estar atento ao quanto que essa pessoa tem essa aproximação da cultura do negócio. Perfeito. Então, esse ponto ele é muito importante e é um dos quesitos que a gente mais pega nos processos seletivos. Porque esses dias ainda eu tive um caso de um candidato que tinha um currículo maravilhoso, tinha formações, tinha 3 cursos superiores, tinha pós-graduação e quando chegou no momento da entrevista, a comunicação não fluía, não sabia, né, se vender, não sabia falar sobre as suas experiências e tinha um currículo maravilhoso. Então, assim, começa a se entender também que tem um gap comportamental que ali a gente precisa trabalhar. Então, assim, às vezes tem a oportunidade e aí os candidatos dizem, mas eu não tenho chance de entrevista. Tem as chances de entrevista, mas de repente esse candidato não está sabendo oportunizar o momento da entrevista. Bem bacana. E os comportamentos dos líderes? O que hoje o pessoal precisa estar atento e o que as empresas estão mais priorizando? Porque o mundo nunca teve tão necessitando de lideranças e lideranças que entreguem, óbvio, resultado dentro do mundo totalmente diferente do que normalmente é na formação, né? Às vezes esse líder veio com histórico de outras empresas e em alguns lugares ele realmente precisa começar do zero, porque a cultura é outra, o mercado é outro. Como é que está isso hoje nas empresas e nas lideranças que tu atua? Eu acho que a primeira coisa, quando a gente está falando de um profissional, de uma liderança que já vem com uma bagagem, é o aprender a desaprender. Acho que esse é o primeiro tópico, assim, né? Porque tu já vem com uma bagagem, tu já tem uma mentalidade, tu já tem um aprendizado. E se tu tá mudando de segmento, tu precisa saber atuar naquele outro segmento. Tu não vai esquecer tudo que tu sabe. Tu vai aprender a lidar de outra forma com aquilo que tu já sabe. Então, eu acho que esse é um comportamento muito importante. Um outro comportamento é a parte da politicagem, não questões políticas, mas de como se portar frente a outras pessoas, saber lidar, não ser imediatista, saber comunicar, saber a hora de falar, ouvir mais do que falar também. A comunicação é um ponto bem importante em várias empresas também que a gente está atuando, então é um ponto-chave. Comunicação, saber atuar de forma mais política, saber transitar em todos os meios, seja ele mais alto ou mais baixo. Então, eu acho que esse é o principal ponto assim que a gente vê hoje. Bem legal, gurias. A gente vai fazer um rápido intervalo. Não saia daí, já voltamos sobre mercado de trabalho. Estamos de volta com o Multi Entrevistas e a gente continua falando agora com a Joana Ávila e a Nadine Barbosa. Já falamos de mercado de trabalho, de comportamentos, mas a gente tem que entrar nos 50 a mais, que é o que me interessa diretamente. Estou com 51. Como que está o mundo para os 50 a mais? Então, um cenário bem interessante é que as empresas hoje estão olhando para esses profissionais de uma maneira diferente. Porque muitos clientes, inclusive na consultoria, estão nos procurando, pedindo profissionais que tenham mais de 40, mais de 50 anos. E antigamente parecia que era o fim da vida, né? Exatamente. Não, e era um momento de preocupação também, né? Olha, eu tô chegando nos meus 40 anos, nos meus 50 anos, e eu não vou conseguir, não vou ter oportunidade no mercado. Então, hoje a gente começa a ver um mercado também interessado nesse profissional. Por quê? Por questões comportamentais. Então, é um profissional que tem um pouco mais de resiliência, já tem uma bagagem de mercado, consegue também trazer um pouco mais dessa rotina, um pouco mais dessa sua experiência de mercado para profissionais que estão entrando. Então, a gente está vindo de uma geração que, infelizmente, está demonstrando, né, às vezes um certo descompromisso com as empresas. Isso eu tenho escutado bastante, né? Muito. O pessoal simplesmente ignora até de aparecer na entrevista que mesmo marcou.
E esse é um ponto super importante, Márcio, porque assim, a quantidade de candidatos que a gente agenda entrevista e às vezes não comparece, não dá nem um sinal de fumaça, né? E pra gente isso é um ponto assim que nos chama a atenção. E não é um cenário somente da consultoria. Conversando com outros colegas, conversando com outras empresas também, a gente vê que isso é uma realidade cotidiana. Então, até, né, deixa um recado aqui para os nossos candidatos. Por favor, se tiver alguma entrevista que vocês não possam participar, comuniquem, né? Pelo menos deem, digam, olha, eu não vou poder comparecer, porque isso pra gente é importante, isso mostra também um pouco do comprometimento que tu tem, não só com a empresa, mas também com o processo seletivo. Então, a gente tem um processo de cuidado, de agendamentos, né? E é um cenário que a gente vê em todas as empresas. Interessante. Então, e é um dado. E aí vem um profissional de 50 a mais que tem uma postura diferenciada, que tem um comprometimento diferenciado. E hoje o mercado, inclusive eu tenho clientes que pedem, olha, eu preciso nessa vaga aqui, eu preciso que seja uma pessoa que tenha mais de 40 anos. Então, assim, hoje a gente começa a ver que tem um cenário já mais oportuno também para os profissionais 50 a mais. Bem legal. Eu tive ano passado uma entrevista sobre economia prateada, né? Cada vez mais dos 60 a mais, e a gente poderia seguir falando. E uma coisa interessante, eu encontrei um cliente posso citar o nome, né, amigo, o Ricardo Von Tobel, cara que já tem, né, financeiramente a vida definida, tiveram muito tempo a Coca-Cola aqui, agora estão com a Noig Bauer, e era 4 da manhã, eu encontrei ele no aeroporto e falei, tchê, pra quê, né? Sempre imaginei que o cara, depois que já tá numa situação financeira que não precisa acordar mais tão cedo, por que tão cedo, né? Por que não tá na Disney? Por que não tá numa praia da Tailândia? E ele falou, tia, porque eu descobri que eu nasci e o que me faz vivo é o desafio, é trabalhar, fazer a diferença, crescer, tá acostumado com isso. E essa geração tem isso, né? Sabe que dura mais, não só cognitivamente, como tu não botar pijama, né? Que nem muitos dos nossos avós, que chegava num tempo, trabalhava, né? Casava, trabalhava, aposentava, né? E isso cada vez eu acho que tem menos. Muitas pessoas estão trabalhando, claro que num ritmo conciliando com a família, conseguindo usufruir do que batalhou, mas não parar, né? Isso está acontecendo mais nas empresas, né? De conselheiros, presidente da empresa, né? O cara segue atuando mesmo já em idades bem maiores, né? Essa é uma diferença também que a gente via no passado. Os profissionais, eles atuavam, entravam mais cedo no mercado de trabalho. Muitas vezes por necessidade, outras vezes porque o familiar já tinha empresa, então o filho acaba entrando para conhecer. E hoje os filhos, eles estão muito mais, a nova geração, ela está muito mais na teoria, 2 faculdades, MBA, mora fora, volta, então ele não tem esse conhecimento de experiência de mercado, então acaba entrando no mercado de trabalho um pouco mais demorado, né? E o profissional 50 a mais já tem toda uma vivência, já tem esse tino de entrar e entrar jogando e trabalhar por mais tempo e trabalhar no início da manhã até a noite, sem aquele compromisso do horário. Eu vou trabalhar das 8 às 18 e deu. Não, o profissional antigo, ele pensava muito mais assim, e a gente vê esse déficit na geração de hoje em dia. Então, chega ali 18 horas, tá batendo cartão, quer ir embora. Então, não tem é uma falta de compromisso que a gente via muito no passado e que a gente não vê muito hoje. É uma queixa em todos os meus clientes, dos médios, grandes, pequenos, da falta de mão de obra, né? Que dá para crescer, tem como expandir, só faltam pessoas. Como que as empresas hoje se organizaram para ter sua categoria de base, montar escolas, montar, né, uma estrutura de treinamento para que forme o profissional? Talvez eu não consiga pegar pronto, não está no currículo a habilidade ou a técnica que eu preciso, mas se já tem um comportamento, a gente treina dentro da empresa e vira quase que uma universidade corporativa, né? Vários clientes, inclusive, estão colocando esse nome, né? Universidade, empresa tal, e está oportunizando esse crescimento dentro da empresa. Isso vocês têm enxergado? Como é que está isso para vocês? Sim, até porque, né, Márcio,
algumas empresas começam a entender que para determinados cargos tu não vai encontrar esse profissional pronto no mercado. Então, tu vai precisar desenvolver ele dentro de casa. E aí vem a estratégia lá do recrutamento. Então, eu preciso contratar alguém que já tenha esse comportamento, né? Uma predisposição para esse desenvolvimento, para que dentro de casa eu consiga treinar, desenvolver e formar esse profissional. E aí, eu acho que já faz uns 2 anos, mais ou menos, que a gente começa a ver que essa empresa ela precisa estar preocupada e ela precisa estar atenta a fazer esse processo de desenvolvimento dentro de casa. Então, as empresas que já estavam atentas a isso, né, conseguiram ter um resultado, vamos dizer assim, mais rápido do que empresas que se conectaram a essa ideia de uma maneira tardia. Então, a importância desse processo de desenvolvimento, ela é importante e ela acontece. Porém, as empresas precisam estar atentas a quem quer fazer esse desenvolvimento. Porque se eu contrato um profissional, e aí vem um pouco do que a Nadine até comentou, se eu não tenho esse autoconhecimento e eu não tenho essa predisposição de querer aprender, tu pode fazer 1000 treinamentos, né, e não vai virar essa chave. Então, assim, e eu falo muito para as lideranças também, que nem tudo ele está baseado somente no treinamento. O treinamento é o start. Então, tem uma metodologia, né, 70-20-10, que é 70% dessa entrega, né, dessa competência, ela vai vir muito mais na atitude desse colaborador querer fazer. Então, eu preciso sim ter um treinamento importante, eu ter esse desenvolvimento técnico, mas eu preciso ter a habilidade de poder compartilhar isso com os meus colegas, de compartilhar isso com os demais integrantes do grupo. Mas eu preciso ter a atitude de querer fazer. Se eu não tiver essa atitude, dificilmente eu vou conseguir fazer uma entrega assertiva, que é o que a empresa está esperando de mim. Perfeito. Né? E a busca pelo conhecimento, Nadine, tu sente que tem gente indo atrás, independente da situação, vai se aperfeiçoando, fazendo cursos ou buscando esse conhecimento? Porque hoje está tudo muito, né, mais fácil, né, do que só ir lá na Barça tentar aprender. Exatamente. Como é que está essa questão do autodesenvolvimento? Eu acho que hoje a busca está mais intensa, né? Muitas mentorias, cursos autodidatas ali que eles podem procurar e buscar e se desenvolver por conta própria. Então, a gente sempre fala que desenvolvimento de pessoas é 50-50. 50% a empresa ensina, mas 50% é o protagonismo. É eu ir atrás, a carreira é minha, não é da empresa, então eu preciso buscar o meu desenvolvimento, eu preciso estar compactado com a minha carreira, então se eu não buscar, eu não consigo me desenvolver. E não esperar tanto da empresa, que muitos profissionais ainda que estão há bastante tempo nas empresas, eles ficam esperando, mas a empresa não me dá um treinamento, mas a empresa não me desenvolve, mas a empresa... E na verdade eu acho que o profissional hoje está abrindo mais os olhos, porque a gente tem muitos cursos rápidos de internet também, que às vezes acabam dando um insight e aí eles vão atuando, como a Jo falou, da metodologia 70-20-10, então 70 é na prática, eles têm que ir na prática, eles buscarem, 30 é essa troca de experiência que eles fazem, ter mais networking, se envolver mais, porque quando a gente veio para esse modelo mais híbrido e remoto também, acho que as pessoas se afastaram um pouco. Então elas buscaram uma outra forma de se desenvolver, porque os treinamentos acabaram diminuindo uma grande quantidade. Então eles procuraram se desenvolver sozinhos. Então a gente tem muita coisa aí no mercado que a gente pode se desenvolver sozinho. Então essa dica que a gente daria, a gente sempre fala para os profissionais, até em recrutamento, né? É buscar o autodesenvolvimento. Quando tu te conhece, tu sabe o que tu tem de bom, tanto tecnicamente quanto comportamentalmente, tu consegue passar isso para frente e mostrar a tua visibilidade. Bem legal. Eu estive entrevistando o Carlos, que cuida da superintendência da Ubra, ele falando que ele viveu 2 momentos muito claros, assim, o EAD lá atrás, que foi protagonista, né, no caso da Ubra, e atualmente as opções de EAD muito mais acessíveis, mais fáceis, com uma parte prática, com uma parte pós-pandemia mundial, onde as pessoas conseguiram ter muito mais acesso e com um custo que dá para fazer, mesmo aquela pessoa que trabalha o dia todo, que não precisa ir vir para uma formação formal, né? Então, hoje não teria desculpas, né, para a pessoa buscar esse conhecimento e se aperfeiçoar. Exato. Um outro aspecto
algumas universidades antigamente tinham o trote, lembra? Né? Então eu entrava lá, faria. Eu já tive 3 oportunidades de fazer uma palestra magna onde aquela piazada está começando a botar o primeiro pé numa graduação e eu explico como que daqui a 4, 5 anos as empresas que provavelmente vão contratar eles, o que pensam, né? Porque ela já iniciar uma graduação sabendo justamente quais são as atitudes e os comportamentos. E aquela pessoa que não quer uma colocação de executivo, quer ser empreendedor, né? Que também, reforço, nunca fui empregado, não tive essa experiência, sempre empreendi. Vocês estão encontrando pessoas que estão empreendendo, jovens, e buscam vocês para ajuda, e daí tu vai olhar a piazada que teoricamente está numa startup, querendo contratar mais gente. Como é que está essa piazada empreendedora? Então, temos esse cenário, né? Mas hoje o número maior são de profissionais querendo uma primeira oportunidade dentro de uma empresa CLT. Sim. Porque esse profissional que busca o empreendedorismo, possivelmente ele já tem alguém na sua família que é empreendedor. Então, ele quer seguir aquela carreira. Mas há pouco tempo, a gente ainda conversando com um cliente que são empreendedores e os filhos não querem seguir a carreira de empreendedorismo. Então, a gente tem 2 cenários, né? O que tem já uma bagagem de casa, de empreendedorismo, e quer se arriscar num mercado CLT, até para conhecer outras oportunidades. E esse profissional que vem do empreendedorismo, ele já tem uma bagagem de casa e diz assim, bom, eu quero seguir esse legado familiar. E eu tive até era um rapaz que ele fez um processo de assessment e ele disse isso, ele disse assim, Joana, eu tô com 27 anos, ele disse, eu quero me arriscar nesse empreendedorismo, mas ele não sabe por onde começar, aonde fazer, e aí a gente começou a trabalhar um pouco, né, desse autoconhecimento. Então, assim, quais são as minhas potencialidades, o que eu posso fazer, aonde eu posso me arriscar, e também as dificuldades de se encaixar no mercado. De repente eu já fui para um financeiro, não dei certo, já fui para uma outra parte, não dei certo. Bom, então vou me arriscar no empreendedorismo. Então, assim, e o empreendedorismo não é fácil, né? A gente começa a enxergar assim que, não, vou empreender, é algo muito... Não é barbada, não é barbada. E aí precisa, sim, entender também essas dificuldades. E aí a gente, como empreendedor, a gente ainda, né, traz os nossos cases, né, de, olha, as dificuldades, as facilidades, mas também olhar os 2 lados, né, da moeda. Boa, acho que a gente vai fazer um programa só disso agora, né? A gente falou bastante de colocação no mercado, sobre empreendedorismo, rende mais um programa inteiro. Exato. Felizmente, hoje a gente está encerrando. Se você achou que esse conteúdo serve para alguém, compartilha com seus amigos. Se você não assistiu ao vivo, o gravado, é só compartilhar. E o Multi Entrevistas fica por aqui hoje e até o próximo programa.